Bendito seja o Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos vocês. Vamos ler juntos só um versículo antes de você sentar. Salmo 39, versículo 7. Salmo 39, versículo 7 é o versículo de hoje. E nós vamos aproveitar e ler todo mundo junto aqui? Vamos lá? E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Mais uma vez, e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Amém? Pode sentar no seu lugar. E eu quero louvar a Deus por você que está aqui. Algumas pessoas que costumam vir neste horário vieram mais cedo no culto das 8. E que bom que a casa do Senhor está aberta e que você veio. Irmãos, nesta manhã eu quero convidar você a pensar. Desde sexta-feira, Deus tem falado muito comigo neste salmo, e eu quero aproveitar estes minutos para começar esta mensagem te fazendo uma pergunta: o que você espera? O que você espera? Na verdade, irmãos, todos nós aqui esperamos alguma coisa acontecer. Na verdade, todos nós que estamos aqui queremos alguma coisa, esperamos por isso. E são coisas tão diferentes. Se a gente parasse hoje e cada um fosse falar o que espera, alguns esperam coisas materiais, outros esperam coisas emocionais, uns esperam se casar, outros querem ter filhos, outros querem ser avós, outros querem ter casa, outros querem ter carros, e a gente sempre espera alguma coisa da vida. A gente sempre espera. E aí, quando a gente olha esse Salmo 39 foi uma música, Elza, que Davi fez para o cantor daquela época. Davi faz essa música, ele escreve essa música e ele escreve para entregar para um cantor da igreja daquela época. Ele escreve essa canção para entregar para um salmista daquela época. E aí vai falar da determinação do salmista, vai falar que ele, olha, eu vou tomar uma decisão, eu vou ficar calado diante dos meus inimigos, eu não vou mais reclamar. Eu vou ficar calado quando as coisas acontecerem, eu não vou tirar satisfação. E Davi agora, ele faz um pedido para Deus. Ele faz um pedido para Deus dentro deste salmo, depois você leia com calma. E esse pedido de Davi, ele faz baseado no entendimento que naquele momento ele tem do quanto a vida é breve. Ô Lucas, você me dá um tiquinho de retorno? Do quanto a vida é breve. Davi começa com tudo que ele já tinha passado, com tudo que ele já tinha vivido, ele começa a conversar com Deus, de falar, olha Deus, eu sei que minha vida está acabando, eu sei que minha vida é breve, e por causa disso, eu preciso conversar com o Senhor. Davi, Márcia, ele começa a ter um entendimento de que tudo que nós fazemos, que não sejam as coisas, que envolvam as coisas do Senhor, as coisas ficarão aqui. Sabe, irmãos, ontem nós fizemos 30 anos de casados e a gente tinha feito uma programação que não deu certo. Aí ontem nós ficamos sozinhos, nós não fizemos almoço, um frio. A nossa casa é muito gelada. Estava pior ontem, Valdo, estava muito gelada. E aí, e toda noite eu passo perfume para dormir, todas as noites. E eu sempre tenho mais de um perfume. Minha menina, a Lídia, me deu um perfume. Falou, mãe, eu vou te dar um perfume que você merece, mas eu vou pagar até Jesus voltar. Estou ligando, não. Eu vou pagar até Jesus voltar, porque é caro, mas você merece. E eu toda noite passo perfume para dormir. Eu não fico guardando para uma ocasião especial, porque de verdade, irmãos, para mim estar vivo é muito especial. Para mim, o fato de estar vivo é uma ocasião muito especial. E o pastor Michel fala, amor, você está tão cheirosa, esse perfume é novo. Eu falei, para de me adular, que você sabe que o perfume não é novo, não. Só que se a gente olhar, as coisas que na maioria das vezes a gente faz, são coisas que ficarão aqui. Davi começa a falar sobre isso com o Senhor, e ele vai dizer o que a gente precisa nessa manhã parar e pensar. O que nós esperamos deixar para gerações futuras? O que nós esperamos deixar, irmãos, e não é sobre o que a gente tem.
Sabe, irmãos, não é sobre quanto se tem. Eu conheço gente muito, muito rica. Eu já fui no cartório com gente muito rica, ser testemunha do testamento, para deixar tudo dividido. E aí essa pessoa muito rica falou: pastora, você pode ler tudo aqui? Eu falei: meu filho, não quer saber o que você tem, não. Eu estou vindo aqui porque eu confio em você. Se eu souber tudo que você tem, eu vou ficar muito preocupada. Pode? Eu vou assinar o documento aí. E a gente não quis nem assinar, não quis nem ler o que aquela pessoa tinha. Sabe, nós conhecemos gente muito rica, mas que na verdade, irmãos, não vai deixar um legado, vai deixar só memórias. Nós conhecemos gente que tem muita coisa, mas que não está deixando nada no mundo espiritual, não está deixando nada diante de Deus pronto. Gente que tem só dinheiro e que não entende o poder das coisas que o Senhor tem para fazer. Davi começa a falar sobre isso com Deus e ele agora está determinado a não abrir a sua boca para falar bobagem. E a gente precisa pensar nisso, irmãos. O que a gente fala o tempo todo? Irmãos, começou o frio hoje, nós vamos até orar antes de você ir embora, porque é época de frio, todo mundo resolve gripar, o tempo muda e fica todo mundo reclamando que não gosta de tomar banho porque está gelado, e que aí você começa a ouvir. Só que tanta gente, irmãos, aprendeu a reclamar. E Davi, nesse momento da sua vida, ele estava sofrendo muito, e ele decidiu se calar. Davi falou: Deus, eu não quero abrir minha boca para falar alguma coisa que não vai ser boa. Eu não quero abrir minha boca, eu vou preferir ficar calado do que abrir a minha boca e falar aquilo que não vai resolver. E a gente precisa, irmãos, pensar. E a pastora nem imaginava que eu ia pregar. Aliás, nem era eu que ia pregar nesse horário. E aí, gente, parece que combinou a fala de uma com a outra. Mas isso começa dentro de casa. Irmão, se você é da turma que reclama, a Bíblia diz que a pessoa que reclama dentro de casa, que a mulher que não para de falar, ela é como um câncer nos ossos do marido. Você sabe o que é isso? A dor de um câncer nos ossos. A gente está acompanhando um pastor de outra igreja que ele está com câncer nos ossos. E ele falou comigo assim: eu estou tomando morfina de 4 em 4 horas e nem com a morfina a dor está passando. Sabe, irmãos, aí tem um outro versículo que diz que a pessoa que reclama é como goteira em noite de chuva. Sua casa já teve balde na hora da chuva? Já, irmãos? Aí o que era pior? Era o medo da casa virar uma enchente, o barulho da água. Oh, irmãos, era terrível. Mãe, eu não estou conseguindo dormir. Aí minha mãe às vezes ia lá e punha um pano no fundo do balde para o barulho da goteira diminuir dentro. Você já passou por uma coisa? Era muita água, irmãos, descendo em casa. E aí a Bíblia diz que a pessoa que reclama, ela é assim. Ela é como uma goteira que não para em uma noite de chuva. E aí Davi fala agora com Deus: Senhor, o meu coração está ardendo dentro do meu peito. O meu coração está ardendo dentro de mim. E o que será, Jordânia, que fazia o coração de Davi arder dentro do peito dele? O que será que fazia uma pessoa como Davi agora estar com o coração ardendo por alguma coisa? Sabe, a gente vê isso muito nos adolescentes, o que ela está vivendo. E o que tem feito o seu coração arder de alegria? O que tem feito você se alegrar de tal maneira? Eu lembro quando a mãe era viva, falava: mãe, tá cheio de borboleta aqui dentro de mim. Sabe aquela coisa boa que te dá, que parece que você está descendo do 20º andar para o térreo de uma vez, um elevador que parece que está despencando aqui dentro da gente? Davi falava com Deus agora assim: Senhor, o meu coração está queimando dentro de mim. E agora a gente precisa parar e pensar: o que tem feito isso conosco, irmãos? O que você espera? O que tem feito o seu coração arder? O que tem feito? A Bíblia diz assim: enquanto eu pensava, um fogo se acendeu dentro de mim. Ele estava vivendo aquele momento dele na presença de Deus, e ele estava tão cheio da presença de Deus ali, que o seu peito ardia pelo Senhor. E a gente, às vezes, irmãos, a gente conhece Jesus e a alegria foi embora. Às vezes as pessoas conhecem Jesus e quando alguma coisa dá errado, a gente vê tanta gente que fica tão mal. A gente vê tanta gente mal por coisa tão pequena, irmãos. A gente vê tanta gente mal em situações tão pequenas e que não vão mudar nada.
A gente vê tanta gente nervosa dentro das casas. A gente vê tanta gente brigando por tão pouco. Eu me lembro de um texto que eu li um dia de uma mulher falando: olha, a casa hoje está arrumada, nada está fora do lugar, as louças estão todas lavadas, a pia está limpa, está tudo seco na pia, não tem um garfo sujo, não tem brinquedo espalhado, não tem correria, não tem gritaria aqui dentro de casa, os meninos cresceram e não vão chegar. E a tristeza tomou conta de mim. Ela começou a dizer, e ela falava: olha, como eu queria voltar atrás e poder ter aproveitado enquanto a minha família estava junto comigo. Como eu gostaria de voltar atrás e viver de novo os momentos que eu vivi quando a minha família estava junto comigo. E às vezes a gente para, irmãos, a gente para de esperar e de viver o que Deus tem para nós. Às vezes a gente para de viver a alegria que hoje a maioria de vocês tem, de ter alguém do lado para dormir, e a gente começa a ver tanto problema, ver tanto defeito, que a gente perde as oportunidades. E Davi agora está dizendo para Deus isso: Senhor, o meu coração está queimando dentro de mim. E quando a gente olha, irmãos, para as coisas que a gente vive, muito do que a gente faz aqui hoje, e talvez se hoje eu perguntasse para você uma coisa que para você é muito importante, pode ser que tenha uma coisa que não tenha nenhum valor diante de Deus. E não é pecado se você quiser alguma coisa assim. Não é pecado você querer um bom carro, uma boa casa. Não é pecado você gostar de futebol. Não é pecado você querer ter conforto. Não é pecado você guardar dinheiro. Nada disso é pecado. Mas quanta coisa, irmãos, que a gente às vezes faz e que não tem nada a ver com o reino de Deus. Davi, ele continua e ele diz para o Senhor assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual será a soma dos meus dias. Davi está perguntando para Deus agora aqui: Senhor, me fala aqui quando que eu vou morrer. Porque ele sabia que ele estava perto de morrer. Ele sabia que ele estava perto do fim da sua vida. E ele pediu para Deus agora uma visão clara da brevidade de sua vida e de tudo o que estava para acontecer. E a gente precisa, irmãos, olhar para a nossa vida hoje e entender que nós não temos controle sobre nada. Que se Deus não quisesse, nós não estaríamos aqui. Nós nascemos nus, nós viemos para esse mundo nus, e quando a gente parte dessa terra, nem a roupa que a gente é enterrado, provavelmente a gente que escolhe. Pouca gente tem um trabalho e fala: quando eu morrer eu quero essa roupa. Pouca gente faz isso. Então a gente tem que aproveitar esse intervalo e aprender a viver essas coisas eternas que o Senhor tem para nós. A gente precisa aproveitar esse intervalo e desfrutar dessa presença tão tremenda de Deus em nossa vida. A gente precisa aproveitar esse intervalo e dar menos atenção para as coisas que vão passar. Sabe, irmãos, quantas casas que eu já fui. É o bom de pastorear muitos anos é que chega uma época que você já viu de tudo, né? Quanta coisa que eu falo com o pastor assim: amor, a igreja é uma ótima escola, ela cobra caro, mas te ensina bem. Porque com 45 anos pastoreando eu já vi de tudo. Eu contei aqui um dia para vocês que eu cheguei numa casa e só tinha copo de requeijão e vasilha de margarina, o pote da margarina, e na hora do almoço, o dono da casa estava comendo no pote de margarina, e aquilo me chamou muita atenção. E aí eu falei: amor, quando a gente voltar aqui, eu quero trazer louça para essa família. E eu tinha muito pouca louça, mas eu não tinha pote de margarina, a gente tinha prato, né? E aí, no dia que eu fui comprar, ele falou assim: eu conheço a família. Se eu fosse assim, eu não levava, não. Eu falei: por quê? Eu conheço, lá tem louça. Falei: não tem condição de uma pessoa ter louça e comer no pote de margarina. Não tem condição de uma pessoa ter copo e ficar bebendo daquele jeito, nas latinhas, no pote de milho. Não tem condição. Se eu fosse você, eu não gastava dinheiro, não. Falei: não vou comprar, você deve estar enganado. Fui na loja e comprei jogo de copo, levei para aquela casa. Quando eu cheguei, a dona da casa falou: olha que presente bom. Eu vou guardar, vem cá para você ver. Me pegou pela mão, me levou num quarto, abriu um armário.
Irmão, ela tinha uma loja. Quem era essas lojas? R$ 10. Vontade, devolve meus copos. Me dá esses copos, eu vou levar para minha casa. Tem muito. Você tem uma loja. Minha vontade, me devolve. Eu vou guardar, sabe por quê? Eu guardo isso tudo que eu ganho, porque eu tenho medo de usar e estragar. Me deu tanta raiva. Eu não falei nada. Minha vontade foi pegar meus copos e ir embora. Irmãos, e aí a gente precisa pensar na brevidade da vida para a gente fazer caso de coisa boba. Para você perder a oportunidade de abraçar quem você ama, para a gente fazer caso de coisa boba e de dormir. Irmãos, dormir, se você não levanta a mão, se você é casado e dorme de mal, você está perdendo tempo, mesmo que você for só dormir, mas pelo menos você vai dormir abraçado se você estiver de bem, sabe, irmãos, a gente perde muito tempo com coisa pequena, e a gente precisa pensar nos valores que são eternos. Nossa vida, irmãos, tem limite, e é Deus que coloca esse limite. Eu costumo dizer que nós temos uma senha e que a gente não sabe a hora dessa senha. Mas o que você espera hoje acontecer? Sabe, irmãos, a gente tem que aproveitar. Se você tem mãe, aproveita, porque mãe é uma coisa, irmãos, que eu lá em casa, os meninos me disputam, ninguém quer ficar sem mãe, porque é tão bom ter mãe para chamar, é tão bom ter mãe para contar segredo, é tão bom ter mãe para desabafar, sabe, e a gente não sabe o limite que Deus estabeleceu para nós, e além da nossa vida ser breve, ainda é vã se a gente viver só para nós. Deus não nos fez para viver só para a gente. E o egoísmo não podia fazer parte da nossa história. O egoísmo não podia fazer parte da nossa vida, que Deus nos fez para um propósito muito maior. Você não é o alecrim dourado e que todo mundo tem que preocupar com o que você quer e ser do seu jeito. Eu também não sou o alecrim dourado. Deus nos criou com um propósito muito maior. E aí, a Bíblia diz que Davi vai dizer para o Senhor assim: o Senhor deu o Senhor deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Davi está falando: Deus, o Senhor me fez para viver um período tão curto diante da eternidade, que é como se fosse alguns palmos que o Senhor está medindo. E ele vai dizendo: a sua presença, o prazo da minha vida é como nada. E Davi vai falando com Deus daquilo que ele estava sentindo. E às vezes a gente precisa olhar para este salmo e pensar o que nós temos esperado. Pensar o que nós temos esperado, e aí ele vai dizer: Senhor, de fato, o ser humano passa como uma sombra, e em vão ele se inquieta, aumenta os seus tesouros e não sabe nem quem ficará com eles. Você já viu briga depois que a pessoa morre? A pastora Rúbia vê várias, porque é advogada. Meu irmão, depois que a pessoa morre, vira um quebra-pau. Você descobre quem é quando envolve dinheiro. Morre um pai, morre uma mãe, os irmãos ficam todos de mal. Você descobre quem é quem quando envolve dinheiro e poder. Você descobre se uma pessoa gosta de você, é quando você não tem nada para oferecer em troca e ela te trata bem. Você descobre quando você é amado de verdade, é quando você não pode dar nada para a pessoa, mas ela continua te abraçando e te tratando bem. Quantas casas, irmãos, que depois que morre o dono da herança, os filhos ficam de mal. Estou mentindo, pastora Rubem? Ficam de mal, não conversam entre si, porque cada um quer um pedaço maior da herança. E agora Davi está dizendo assim: Senhor, os homens não sabem nada, nem quem vai ficar com a riqueza deles, nem quem ficará com nada disso. Só que tem uma coisa que vai permanecer. Aquilo que você faz para Deus aqui vai permanecer. Aquilo que você faz para o Senhor aqui vai ser contado na eternidade. Não vai ser contado na eternidade quantas roupas novas que nós tivemos. Não vai ser contado na eternidade se você comeu ovo, filé mignon, se você tinha uma geladeira farta ou nem geladeira tinha. Não vai ser contado na eternidade se você era uma pessoa que a casa é um brinco, e eu amo casa limpa, mas não vai valer na eternidade se você xingou
xingava quando alguém sujava a casa que você limpou, porque a fala da gente é igual. Você que é mãe deve saber que eu estou falando, a gente tem hábito de falar com os filhos assim: você está achando que eu sou sua empregada? O dia que eu morrer não vai ter ninguém para fazer isso para você. Você está achando que você tem empregada aqui? Você está achando que eu tenho pé de dinheiro? A gente fala, irmãos, a gente sem querer, toda mãe já perguntou se é empregada? Toda mãe já perguntou. Você está achando toda esposa, está achando que não está de, eu não posso nem falar isso com o pastor, que faz tudo, mas tem mulher que fala para o marido: tem empregada aqui não, cheguei cansado, estou trabalhando até agora, você está achando que eu sou sua empregada? E aí nada disso vai ficar para a eternidade. Não vai ficar para a eternidade, irmãos. Se você guardou o dinheiro todo, na verdade, o dinheiro que você guardar vai ficar para quem vai gastar. Sabe aquelas coisas que você tem? Irmãos, eu uso tudo que eu tenho. Eu uso tudo que eu tenho. Tem gente que é idosa e morre, as noras vão lá pegar as Tupperware, pegar as roupas, pegar os perfumes, pegar tudo. Irmãos, não é sobre quem vai ficar. É sobre o que você está fazendo que conta na eternidade. É sobre o que você está fazendo. E quem tem essa esperança em Deus, ancorada no Senhor, tem sentido e propósito para a vida. Irmãos, nós não decidimos a maioria das coisas que acontecem conosco. As coisas importantes nós não decidimos. Você não tem poder de obrigar ninguém a ficar com você. Você não tem poder de aumentar a vida de ninguém. Você não tem poder de prolongar nada na sua vida. Quem decide tudo isso para nós é o Senhor. Na vida não se adia, nada aqui, irmãos, vai ter valor como na eternidade. E Davi entendeu isso. Sabe quando a gente entende isso? É quando você começa a pensar o que você quer e você começa a descobrir que sua vontade está alinhada com a vontade de Deus. É quando você começa a descobrir que quando você perdoa alguém, você não está falando sobre o outro, mas é sobre você. É quando você começa a descobrir que você não vai sair quebrando o pau com as pessoas, não é porque o outro está certo, não. Talvez você está certo, e muitas vezes nós estamos certos e nos calamos, mas é porque não vale a pena. E hoje eu quero te perguntar aqui, o que você espera? Se existir algo importante que nós queremos fazer, nós não devemos deixar para outro dia. Talvez todos nós, começando de mim, nós já falamos assim: depois eu vou. Nossa, depois eu falo. Ah, não, depois eu faço. Depois eu vou visitar. Ah, depois eu vou. Não, eu tenho que ir lá na casa do fulano, tem um tempão. Depois eu vou marcar de lá. Tem gente que fica marcando um encontro que não sai nunca. Tem gente que fica marcando de ver um parente que nunca vai ver. Ah, depois eu falo. Ah, depois eu mando uma mensagem. E a gente não sabe de nada. A pergunta é hoje. E eu quero te fazer uma pergunta, já partindo para o final da palavra. E não precisa me responder. Se você tivesse hoje apenas 6 meses de vida, o que você faria? Pare e pensa aí. Se hoje você soubesse que você só teria 6 meses de vida, tem certeza que alguém pensou assim: eu ia torrar meus cartões de crédito todos, eu ia torrar meus cartões de crédito todos, eu ia gastar tudo, irmãos. Aquilo é uma tentação. Tem gente que já deve ter pensado: eu ia comer tudo que eu quero e estou nem aí se engordar, né? Mas o que você faria se hoje você soubesse que só tem 6 meses de vida? As respostas são absurdas, irmãos, e são as mais diferentes umas das outras, mas parece que pouca gente está preocupado com a eternidade. Sabe, irmãos, pouca gente está preocupado. Aqui, a expectativa de vida aumentou. Vamos colocar aí 80 anos de vida. Alguns 90, a avó das meninas, 93 anos de vida. Sua mãe é mais nova. 87, né? A expectativa aumentou, 90 anos, por exemplo. Mas é tão pouco diante da eternidade. É tão pouco diante da eternidade. 90 anos, irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. Mas o que você espera para a eternidade? Tem gente que tem tanto medo de pensar nisso, que não gosta nem de falar na morte. Tem gente que tem tanto medo da eternidade, que nem cemitério vai. Tem gente que tem medo de morto, sendo que os vivos
estão soltos por aí. Tem gente que tem medo de morto, irmãos, mas aquele ali já não faz mais nada, mas os vivos, irmão, tenha medo de vivo. A pessoa falou comigo, nossa, pastora, já imaginou de madrugada, no velório, no cemitério? Falei, enquanto não entrar um ladrão, tá tudo bem, tá tudo certo. Vocês lembram que estava todo mundo roubando velório de madrugada? Por isso que foi proibido. Um morto já não faz. Nossa, ficar com o defunto, enquanto está só eu defunto, está tudo bem. O problema é a hora que entra os vivos no cemitério. E o que a gente está preparando para a eternidade, irmãos? O que a gente está preparando? É irônico quando a gente observa que as pessoas, irmãos, gastam tanto tempo tentando sobreviver aqui na terra. Gastam tanto tempo tentando viver bem aqui na terra, sem pensar onde é que nós passaremos a eternidade. Tem tanta gente, irmãos, que preocupa tanto com esse tempo curto e às vezes nem vive direito. Tem tanta gente com medo da morte que nem vive. Tem gente que tem tanto medo que não desfruta da vida. E as pessoas se preocupam tanto com isso, que não se preocupam com onde passarão a eternidade. Esta semana, de sexta para sábado, aconteceu um fato. A plataforma da Defesa Civil Nacional foi hackeada no Brasil todo. E chegou um alerta em muitos lugares. A gente está acostumado com o alerta da chuva, né? Só que esse alerta era um alerta de misantropia, que é ódio da raça humana. E um monte de gente achou que os ETs tinham chegado e que iam acabar com a Terra. Um monte de gente ficou desesperada, não sabia que eram hackers, e esses hackers são bons, vamos combinar, né? Eles entraram na plataforma, aquela plataforma que chega alerta de chuva para você. Eles entraram e em vários lugares do Brasil chegou um alerta de misantropia, que é ódio da raça humana. E aí o povo ficou desesperado. Alerta extremo, misantropia, ou seja, os ETs vão matar todo mundo. E era tudo mentira. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E se o alerta da Defesa Civil fosse real? E se estivesse para acontecer alguma coisa? Você está preparado para a eternidade? O que você está juntando no céu? Sabe, irmãos, nós vamos correr atrás das coisas aqui. A gente morava no escritório da igreja, quem é da época sabe disso. A gente dormia lá, esse homem falava todo dia que me amava, minhas costas doendo, naquele estrado daquele sofá do escritório da igreja. Pensa num trem pequeno para dormir nós dois desse tamanho, né? O amor era tanto que a gente dormia colado um no outro. O sofá, lembra, pastora Rúbia? Todo mundo sentava naquele sofá de dia, de noite, a gente abria e dormia naquilo. Aí agora a gente está reclamando que a casa, mas está pequena, porque não cabe todo mundo. Aí a gente vai reclamando. E a gente vai querendo um tanto de coisa daqui. 20 mil pessoas que entenderam e mudaram o que elas esperam. Há uma estimativa de que talvez muito mais do que 20 mil pessoas estiveram ali ontem na Praça da Liberdade. Essas imagens são da Central. Foi a festa de multiplicação das células. Festa de multiplicação das células. Ontem terminou o ciclo 2026 e eles começam a trabalhar agora a multiplicação para 2027. Estas pessoas, assim como nós, elas têm problemas dentro de casa, elas têm gente doente, muitas têm casas dentro de aglomerados, como a barragem Santa Lúcia. Tem muita gente que é de lá e que estava nessa festa ontem. Gente que tem um cômodo bem pequeno em casa. Gente que tem filhos doentes, gente que tem mães doentes, gente que está endividado, gente que tem problemas para resolver, mas gente que parou de esperar só o que eles queriam para si. E começaram a olhar para a palavra de Deus e entender que a vida é muito breve para a gente preocupar tanto só com a gente. E que todos nós podemos ajuntar tesouro, onde a traça não vai comer e nem a ferrugem corroer. Gente que decidiu uma vez por semana abrir a porta da casa. E muitas delas são muito simples. Muitas delas não têm cadeiras para sentar. Muitas delas são casas que não têm um copo bonito para tomar água, que não tem uma taça.
Em muitas dessas células, no final da célula, não é servido um lanche gostoso, não tem uma cozinheira boa, é servido biscoito de polvilho, chá ou às vezes só um suco. Mas é gente que aprendeu a investir no reino de Deus, a deixar mais do que memória, mais do que saudade quando partir desta terra. É gente que está deixando um legado. É gente que está entendendo que Deus nos trouxe aqui e Ele espera de nós que nessa correria desenfreada da nossa vida, nós tenhamos tempo para cuidar das coisas dEle. Os nossos problemas, irmãos, nunca vão acabar. Você já percebeu que quando você resolve uma coisa, tem outra? Irmão, o aluguel da igreja vence dia 20. Este mês nós pagamos dia 18. Eu já estou preocupada com o aluguel do dia 20, porque é muito dinheiro e tem que guardar. Vai ter outra conta para pagar. Sabe? A gente vai resolvendo problemas e aparecem outros. Mas o que você espera para a eternidade? O que você espera de tudo isso que você tem vivido? Talvez se você tivesse hoje só 6 meses de vida, com todo respeito a todo mundo aqui, a minoria falaria alguma coisa do tipo: eu vou tirar esses 6 meses para buscar Deus. Eu vou tirar esses 6 meses para ganhar almas para o Senhor e fazer as pessoas saberem dessa maravilha que é ter Jesus. Nós íamos, irmãos, a primeira coisa é que a gente ia fazer o que a gente está a fim de fazer e não o que Deus espera de nós. E a Bíblia fala, e com isso eu quero terminar, que vai chegar um dia em que nós todos deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras, praticadas enquanto nós estamos aqui na terra, quer sejam boas, quer más. Está em 2 Coríntios 5, versículo 10. Cuidado com o que você está esperando. Aproveita, sabe, irmãos, essa igreja só cresceu porque pessoas abriram as portas das casas e fizeram a igreja multiplicar. Essa igreja não cresceu por causa de um pastor. À medida que a igreja aumenta, hoje eu já não sei mais o nome de todos vocês. Hoje eu já não consigo mais cuidar de todos vocês. E quando a gente vive em grupos menores, as pessoas são cuidadas. Existe um movimento ferrenho de Satanás para destruir as famílias, para desconstruir a imagem de família. As famílias estão em risco, irmãos. E quando você abre a sua casa para uma célula, a primeira família que você está protegendo é a sua. Não, pastora, mas uma vez por semana abrir minha casa, pôr gente dentro da minha casa, vai sujar meu chão, vai sujar meu tapete, vai sujar. Então você não entendeu nada e você continua achando que tudo que você tem de valor são as coisas que o dinheiro pode comprar. Pense nisso hoje, irmão. E eu quero que você vá para casa pensando como é que você está se preparando para passar a eternidade. E se o alerta da Defesa Civil fosse de verdade? Que não fossem ETs, mas e se o alerta fosse de verdade? Se nós estivéssemos em perigo extremo, como estamos, irmãos? Há uma guerra contra as nossas famílias para desconstruir tudo aquilo que a gente preza. E às vezes, irmãos, Deus está esperando você entender o que Davi entendeu. Deixa o Senhor fazer seu coração arder de vontade de servir ao Senhor. Deixa o Senhor fazer seu coração arder de alegria de ser útil para o reino de Deus, porque tudo vai passar. Mas as coisas eternas e o dia que nós todos estaremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas do que nós fizemos aqui. Deste dia, irmãos, nenhum de nós, seja crente, católico, espírita, umbandista, ninguém vai escapar. Nós prestaremos conta ao Senhor de tudo que nós fizemos aqui. Pense nisso hoje, vá para casa pensando. Não fique esperando muito para fazer aquilo que Deus está contando com você para fazer, não. Aproveita, se você ainda não desceu as águas do batismo, no 2º domingo de julho, nós teremos o batismo nas águas após o culto das 10. Aproveita, se você está precisando consertar a sua vida com Jesus, aproveita para consertar. Aproveita para colocar as coisas em ordem. Se você anda com raiva de alguém, irmão, ora. Se você não conseguir orar sozinho,
oro com você. Vamos pedir a Deus para limpar seu coração, libera perdão, vai viver sua vida com sua família, aproveita. Não é sobre dinheiro, irmãos, é sobre quem se tem, é sobre a gente ter família para beijar, para abraçar, é sobre a gente ter a presença de Deus para fazer diferente. Pense nisso. E aí no final te pergunto de novo, o que você espera?